Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, consoante o bom fuso horário. Vi mais um bias na pedir para vou partilhar, vou subscrever o canal, vou pôr gosto, vou mandar para outro gente. Bem ali na qualidade de gentes que está com o Dr. Fernando Dias, novo presidente eleito na República de Guiné-Bissau. Bem ali no sentido de poder papiar sobre a situação de decisão de CDO, que tem mangas de outros tipos de interpretação que cabe a nós. Por bem também explica a gente qual que não entendimento sobre que situação de decisão de CDL. Apesar de não estar a apoiar Fernando Dias e tudo gente que está com expectativa sobre a decisão, Fernando Dias que por bem para bem explicar tudo gente, né, que por bem para pegar tudo gente, mas a nós não te servir de que falta para nós não complementar enquanto gente que não apoiar, sobretudo na área de comunicação, explica a gente que é que calma gente sobre a situação que está a decorrer. Para falar tudo filho de Guiné, que vota sempre na mudança, para ter na calma, para ficar sereno. Fernando Dias e presidente eleito na Guiné-Bissau, e não passado, no tempo útil, e não toma posse. Nada que pode mudar aquela, nem conselho, nem comando, nem nada de transição que pode mudar aquela. Que assim que nascer. Ele é um grupinho de gente que pode impedir vontade de uma nação. Candidato derrotado que nós, que manda seguintes, vai sacar atas, tenta vandalizar a cena, que o Umaru se socou em balo, e se viu como é para reeleição. E bem que esse política Maquiavel dias antes e fala assim, pirina, e na sair, ele que tem nada, que vive de próprio Estado, ele tem vai esse dinheiro. Tudo gente se vê, que como a proveniência desse dinheiro que falei tem. Tanto que fala gente como se mulher que está furtar, se mulher que apanharam na Portugal, não vou avião 5 milhões de euros, dinheiro do Estado. Não se viu contra si primeiro-ministro da transição que terá no cofre do Estado e dinheiro que guardava na palácio. É próprio que golpe. Tá sair, o bai da Guiné, avião sai de Guiné, tá dá no caso de quem que permite que ela, se governo de transição que permitir o próprio ordentar comando militar, de que dinheiro sai, para bem participa a Europa, de que levar para Portugal, para fazer branqueamento de capital. Canto que tirado já na Guiné-Bissau, por outras vias, Marrocos, Turquia, por aí fora. Canto que tirado. Enquanto o povo que tem nem medicamento, nem escola condigno que tem. E gente continua a apoiar que alguém que pira eleição. Se que malvadeza, o Marci socou em balo, alguém mau. E pira eleição, misto o país na guerra, enquanto ele não sai, para falar gente como ele que é bom. Tanto ele que se grupinho, né, que pira guerra, que pira eleição. Para falar gente como o Marci socou em balo, e pira eleição limpo pus. E Fernando Dias ganha a eleição. Ele ataque é sequestrar presidente de CNE, para que aquilo lei resultado. Só que infelizmente gente que não entende. Se não entende, você sabe como aqui mesmo resultado. Está na tudo parte da comunidade internacional, está na diretores que está mal, diretorias de campanhas de cada candidato a presidente, se direito como Fernando Dias que ganha a eleição. Ganha a eleição. PJ, polícia se vê que lá, Ministério Público se vê que lá, que motivo pelo qual o AIA falou como é destituir Ministério Público. É destituir que qual fundamento? Quem que puro aquele é porta-voz, aquele é que procurador, é porta-voz porque vai lá para vai advogar a possibilidade da nulidade da eleição. O que pode acontecer? Aquele é que procedimento que está fazendo. Ele próprio se vê que lá, é jurista, se vê que lá, mas está a fazer esse trabalho e na luta para ser taxo. Só que não mancha esse nome enquanto jovem que tem manga de coisa para o futuro. Mas pronto, o tempo tem que julgar, é que a nós que não julgar, a nós não tem que julgar ninguém. Nós estamos ali só para contar gente de como a PT na calma, Fernando Dias não passado. Quer gente mistir, quer comando militar mistir, quer governo de transição mistir, não passado. Para falar gente decisão de CDO, na interpretação que não tem, na entendimento que não tem, é o seguinte. Primeiro, começa para rejeitar que programa de transição e rejeitar e mostrar como militares tem que voltar para o quartel. Tem que voltar para o quartel. Depois mostrar como a eleição corre livre e de forma transparente e pacífica.
e mostrou como Fernando Dias e ganha a eleição livre e transparente. E que aquilo nem que esta questão, e que houve nenhuma dúvida sobre a eleição de Fernando Dias como presidente. E mostrou ele claro. Depois, e reconhece que lá como corre pacificamente, de forma que CDU impõe foi criado segurança através de militares que tem na Guiné-Bissau para proteger todos os líderes políticos, né? Líderes políticos, o engenheiro Domingos Simões Pereira, aquilo outros gente tudo que está lá, Fernando Dias e outros gente, para criar segurança, para evitar para militares de CDO, já que tem confiança cá nas Forças Armadas, mas nas chefias militares que atualmente ali, a doutor senhor Sissoko fala como inventei golpe cerimonial, né? É que tem confiança neles para ver que tudo Forças Armadas Republicanas que está com essa decisão de transição que eu falado de transição. Mas o meu quartel, cada quinta seta, né? Até o momento oportuno, pode vir a situação. Mas esse vírus direito como é gente que tudo militares, só que milícias também que viagem não estão permitir se isso que queria, eles que estão na encapuzão é na seguinte, eles que estão põe que máscara, mas eles próprios se como tudo gente se vê eles de baquim que está põe máscara, por além de aqueles que dá cara, né, aqueles de quinta esquadra, do outros lados, sim tudo que tem nome de quinta esquadra que eu consigo direito, que está vai sacanear que a gente na fercha gás, né? Fercha gás, perseguir gente e aqueles que estão no palácio. Tanto conhecido tudo. Tem aqueles que estão lá que concordam, mas tá bem. Mas tudo gente se vive quem que está por que máscara para vai atacar gente. E grupos que cogiram, um grupo de gente que cogiram, jovens que cogiram durante que tempo, tudo que gente não faz uma denúncia de militares que não criaram, e se vira, a maioria deles não quer sair. E para quem que está na fase aquela. E quanto a essa situação, CDU decidiu criar segurança a tudo gente militantes, figuras importantes, né, políticos, né, queria segurança para eles. Daqui mostra a gente como comando militar deve desfazido e eles é que reconhecer comando militar. Mas é reconhecer possibilidade, é reconhecer Fernando Dias a partir do momento que essa é a eleição. Mostrou como a eleição corre de forma pacífica. É que cimeira de chefes de Estado mostrando. A seguir é mostrando como aí tem que ter um governo inclusivo. Ora, quando fala governo inclusivo, o Bucano fala como a eleição de Fernando Dias é validado. Não. É mostrar gente de como Fernando Dias de presidente e deve criar condições para uma posse e deve criar também condições, Fernando Dias ainda que não participou enquanto presidente, criar um governo inclusivo. De que tudo gente pode participar, né? Tanto eles também dito governo de transição, eles militantes de que lado podem participar, daqui ainda tem sociedade civil e demais outras instituições importantes, políticos, né? Podem participar naquele governo, para dar uma transição de curta duração e criado e fazer eleições legislativas, que para ver que eleição legislativa que fazido e fazido de uma forma onde que excluir o manga de gente. Então tem que incluir tudo gente para provar a eleição, aqueles que não coligar, aqueles que não vai e vai. Para ver que, para ver durante a campanha, o Dr. Fernando Dias mostra a possibilidade de como hora que se vir poder, primeiro que aqui na fazenda bater governo e torna governo legal. E torna governo legal que ser o governo do PAGC. Então, se eu entendi como, talvez que lá pode vir ser o problema, em outro problema mais. Então, eu tenho que criar um governo de transição. Governo de transição, enquanto Fernando Dias é presidente, ainda está se posse, e se vi, e está se posse. O governo de transição que era criado, tudo gente está participando. Depois ainda criar condições no curto prazo de tempo para organizar a eleição. Talvez de prazo de 90 dias para organizar a eleição. Ninguém que tenha dúvida como eleição organizada legislativa PAGC na ganhar de uma forma clara. Então, para evitar, para que Fernando Dias, hora que toma posse e bate que suposto ex-governo de transição que tem efeito, a partir do momento que Fernando Dias toma posse, que tem efeito, como ele tem que organizar um governo inclusivo, para tudo gente ser um governo de transição inclusivo, governo de unidade nacional, transição não, governo de unidade nacional inclusivo, onde que tudo gente não vai, para juntar, depois de organizar a eleição, partido que ganhar é ganhar. Ninguém que tenha dúvida como a PSC não ganha a eleição legislativa rapidamente. Para poder
repõe o país na ordem constitucional e volta-se à normalidade. Para tudo, cada quem que fala ele é formado, para arranjar trabalho suma técnico e trabalhar nessa área. E cá para ter um grupo de gente que está vive só de taxa na Guiné-Bissau, cria problema de lei para aquele outro lado. E esse que entendimento que nós não temos sobre a situação de resolução de cimeira de CDAO, né? Relativamente ao processo de instabilidade que criaram para os candidatos derrotados na Guiné-Bissau. Né? E esse entendimento que nós temos, a instabilidade que o Umaru Sissoko que a reeleição queria na Guiné-Bissau. Tenta inverter coisa. Esse golpe que ele próprio ele queria, que seguintes, daqui vai continuar ainda na sacanear, carregar resto de coisas na Guiné-Bissau para levar, ter dinheiro, enquanto ainda pincha filhos de gente para entrar na guerra. E bom, também tem uma situação ali que é muito importante, né? Para falar de gente como tanto que outros gentes que PRI, inconformados aí, alguns membros do PRS, né? Militantes do PRS que estão na lado que também participam na incentivar o Nuno Gomes na BEAN, a PAG, Companhia Limitada, que está nessa. Nós, agentes, que nós não presumimos como até prova em contrário, Alfredo Malu, né? Engenheiro, como nós general Alfredo Malu, o Dionísio Cabe, eles agentes e demais outros agentes que estão a pagar homens garantes para bem falar como a cana entrar na guerra. Sujo a expressão facial de que agentes, você nota como talvez agentes que estava na pensão, outra coisa é chegar deles um bocadinho de dinheiro para aquelas papias sós. Depois essa papia sua, a hora que acaba a papia, é assim, dando para tipo uma delas mais outro conversa para papia. Então, para falar de Dionísio Cabe, com Alfredo Malu, e de manga de outros agentes que está por detrás deles, na busca homens garantes, na deles dinheiro para aquelas papias. Para falar isso, como você queria guerra na Guiné. E cana sério se atrás. E nem que homens garantem cana vai da vida para eles, para ver aquelas próprias que matem na vota Fernando Dias. Se cai idiotice de boa parte. Bora saber como que homens garantem é matar tudo na vota Fernando Dias enquanto presidente. E quer cairam, quer não, Fernando Dias é presidente. Ainda toma posse. Ninguém de vós cana perseguido. Fernando Dias que tem a intenção de perseguir ninguém. Independentemente, cada quem defende sua convicção. Só que tem coisa aqui verdade. Se alguém yara e fir Estado, justiça que não é chamado, ainda refazido ordem que instituição de justiça. Vai tornar, vai ser uma instituição justa que não vai pautar para legalidade, fazer com que justiça firma. Então, ninguém cana perseguido. Se bom medo, talvez, e perseguir, na tentar insinuar outra coisa, vai pagar homens garantes, vai carregar homens garantes para levar para papiar, coisa que nunca é olhado na história de Guiné, após que introduzir, para ver de boa mediocridade a nível de política. Tentar criar problema para poder ter aproveito. Se uma Umaru Sissoko está a ser litigante de má fé, cria situação e cria como uma transição. Daqui não falaram como não, e tem um grupo de gente. Se a voz que tem arma, Umaru Sissoko embalo, através de seguintes de palácio, o Estado-Maior, só que tem arma. O Bochecan aqui, ministro do Interior, onde é que bandido sai, toca entrar aqui, né? Se cá na palácio, que sai, vai vandalizar a CNE. Depois, acaba sequestrar o presidente da CNE, que se equipa, para falar com a Atacate. Elas estão a medo, é que por conta barata. Mas sério, eu explico já. Explica, isso aqui mostra como eleição por livre e transparente. Fernando Dias não passado, ainda criar um governo de unidade nacional, militares na riba quartel, vai assim, tá? Quem que era, justiça que não chama, quem que era, está à vontade. Ninguém cana perseguir ninguém cana matar ninguém na Guiné, e justa já. Fernando Dias não toma se posse, gente na volta à normalidade, ainda criar o governo de unidade nacional, e cada transição, governo de unidade nacional, na 90 dias, uma transição curto, e fazer a eleição, que ideia que talvez Fernando Dias mostrava já como a possibilidade de bater governo, e depois e torna o governo bem legítimo, né, que depois a gente que ganha a legislativa com o Marubati, e mostrar como não, que ela pode bem criar o problema. Essa que a interpretação que nós não entendemos dessa decisão de CDAO. E cabe, gente que pode ter na dúvida, CDAO queria uma comissão. E que comissão? E que ela vai executar tudo decisões que está tomado.
né? Aquilo aqui não vai servir de executar essa decisão. Caso de dúvida, eles que não clarifica, qualquer interpretação que é da desse que não tenta decifrar ali, sim, para mostrar gente no entendimento de decisão de CDO. E que comissão política, que comissão que queria que não vai para Guiné, ao mais alto nível, para explicar, para reunir próprios militares, para mostrar eles como é que decisão e tem que catar. E é na Riba Quartel, Fernando Dias não passado, e na criar o governo de unidade nacional em curto prazo de tempo e organizar a eleição legislativa que certamente PAGC não ganhar. Do outro lado, também, ele que se viu, se cá preparar, né, para vir lá e cá não ter condições de furtar nem eleição ou de negar resultado. E essa que ideia que não tem dessa decisão de CDO. Eu falei aqui, gente de PRS inconformado que está na paga homens garante balante, não for ganhar gente para pagar homens garante balante. É aproveitar de dificuldade daquelas, bata deles dinheiro para vir para pé, falei que não entrar na guerra, ninguém que está interessado na guerra. A voz que está interessado na guerra, como não vamos se ficar no poder, para ganhar dinheiro a todo custo. A situação tem que voltar à normalidade, vou falar você formado, cara que não trabalhar, suma formado. Suma técnico, se quer ser ministro por trabalhar, suma técnico no ministério que passa. E outro também ponto que é muito importante, fala, chama senhora, que não tem apreço para ela, mas me só chamar a atenção, que dos gentes que está da cara para Sissoko a nível estrangeiro. Doutora Suzy Barbosa, que está andando com o nome de Balanta a nível da comunidade internacional. Para falar com uma, vai ter calma e ter contenção na binde Balanta suma gentes que cabale. Suma ele Sissoko e demais outro gente que está Sissoko atrás, que nós tudo não se vive aqui. Não se vive aqui, apesar de Sissoko estar apoiado por alguns idiotas Balanta, mesmo assim ele continua na binde nome daquelas que se comparsas, né? Gente ligado a ele não falava Balantas que não queria problema. Não pedi doutora Suzy para ter contenção para binde nome de Balantas. Aquilo é muito bom. E por apoiar esse homem, mas se homem ou ex-marido, sei lá, mas para binde nome de Balanta. Tem paciência. Esse é muito importante. Se e por olhar vídeo, vai levar a sério. Além de como é que a nossa que é machista, mas falar como e alguém que a gente tem apreço, certo apreço para ele, mas para bem de nome de Balantas. Tanto ele como aquilo outros que nós tudo não se vive aqui, a nível de comunidade internacional, mas não sinta no cala. Está bom. Vou falar de como essa decisão de CDO, qualquer dúvida que comissão que criaram que não vai para Guiné, é na clarificar eles. Suma que nós já senhor Elídio não falei que tem medo de sanção. Elídio é inocente, que muito entende como a coisa está funcionando a nível de que falar de sanção. Nenhum som deles que está correndo na Guiné-Bissau, mas é que está assim tudo. Que hospital, nenhum som deles que está lá. Nem Biaga que está lá. Embora tenha esse hospital lá na Finet, que queria, mas que está correndo lá. Então eles esse vidrito, hora que sanção, que sanção própria, talvez Elídio que tenha noção, é novo ainda, é normal, entendido sim. Mas tele, essa clarificação que nós vimos para o seguinte, relativamente à decisão de CDO, e esse que fica, Fernando Dias e presidente, não passado, ainda criar um governo de unidade nacional, e eleição que não falaram para criar um governo, e eleições gerais, e esse que nasceu de eleições gerais. Mas outros índices podem interpretar como, não, e cá aceitar a eleição de Fernando Dias e não fazer novas eleições. Ora, quando não fazer nova eleição, o apoio treina ganha, Fernando Dias também pode negar. Seguintes por sair a falar, não, é cá não sei assim. Então, eu queria problema. Logo, não entendi como é que fazer lógica pensar nessa perspectiva. Né? E falar do governo, eleições gerais, na partir do governo, mas o presidente tenha. Então, essa que é a interpretação que não tem. Apesar de a gente ter aquela outra interpretação, de como é que pode fazer também, inclusive presidenciais, né? É que tudo a gente não participa novamente. Que não abre um presidente que o cara bem poder estar. E essa que é a interpretação ideal que não faz assim, retirar dessa decisão, mas cabe comissão para bem clarificar. Fernando Dias e presidente no passado, em tempo útil no passado estamos posse e cria um governo de unidade nacional, não vai novas eleições que certamente pode ser ganhar não para amanhã. Tá bem. Muito obrigado, para Deus abençoe a vós, tudo gente que acompanhando até ali, e aqueles que não vêm acompanhando, vou partilhar, vou gosto, vou subscrever, canal também, né? Vou ter fé, vou ter calma,
problema não resolvido. Outro gente me está arrastando para problema, mas não cana vai. Tá bom. Obrigado. Para Deus abençoe você. Até a próxima oportunidade.